Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós apresentamos ao Senhor agora, nesse momento, Pastor João, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Usa o teu servo nas tuas mãos, como sempre o Senhor tem usado, e permita, Deus, que nós que vamos aprender, possamos entesourar a tua palavra nos nossos corações nesta manhã. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, podem se assentar, meus irmãos. Agradecemos a Deus por mais uma vez estar na sua casa para aprender a palavra do Senhor. O horário já tem avançado, mas vou tentar ser breve e não passar do tempo proposto. Já participamos de um café ali, estava muito gostoso, uma bênção. E agora vamos alimentar a nossa alma. Agradeço o convite do presbítero Alberi, e para mim é uma honra sempre poder ser instrumento de Deus. Meus irmãos, então, os irmãos que têm a lição número 13, a última lição deste trimestre, que fala sobre avivamento. Aviva a tua obra. E o subtítulo era o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Tudo estava relacionado ao despertar, tanto coletivo como individual, para o trabalho de Deus na vida de cada um. E eu creio que foram lições maravilhosas que aqui aprendemos. Começamos lá o avivamento no Antigo Testamento, depois passamos pelo Novo Testamento, avivamento no ministério de Jesus, avivamento dos missionários, enfim, avivamento na igreja, avivamento na obra missionária. E chegamos agora à última lição, que é uma expressão, um pedido do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele é considerado um dos profetas menores que a Bíblia traz, porque sua extensão é pequena, são 4 capítulos apenas, mas tem uma profundidade muito grande nas suas palavras. Deus nos traz aqui várias lições, e este profeta, ele viveu 600 anos antes de Cristo. Ele foi um profeta no reino de Judá. E diferente dos demais profetas que traziam a mensagem de Deus para o povo, você vai ler os profetas, Jeremias, Isaías, eles traziam, eram porta-vozes, mensageiros de Deus para o povo de Deus. O profeta Abacuque, ele é diferente, ele faz um diálogo com Deus, é uma conversa que ele tem com Deus, apresentando a Deus situações e pedindo providência de Deus. E então Deus responde para ele, nós vamos ver aqui nas lições, e ele fica surpreso com a resposta de Deus. Então, e aí Deus então acalma ele, tranquiliza ele, dizendo que aquele que tem fé vai superar todos os obstáculos, todas as dificuldades e vai sobreviver. Muito bem, então você pode acompanhar aí na lição, a introdução diz assim: encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente ou urgente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. Então, cada um de nós, avivado por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Então, este mesmo clamor que o profeta Abacuque faz, como nós lemos, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi,
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então esta tradução na Almeida, Revista Atualizada, ela é um pouquinho diferente. Eu peguei uma tradução aqui na linguagem de hoje, que diz assim: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito. Então essa é a nova tradução na linguagem de hoje, ela é um pouquinho mais explicada. Diz assim, ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Então essa é a tradução na linguagem de hoje. Então esse é o pedido do profeta Abacuque por um avivamento no meio do seu povo. O primeiro ponto da lição diz assim: o clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta. O profeta Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Então ele estava vendo a situação do seu povo, vendo a corrupção, as pessoas se distanciando cada vez mais de Deus, sendo influenciadas por práticas contrárias às leis de Deus. Os irmãos devem lembrar que Deus deu a lei ao seu povo e ordenou que o povo seguisse aquelas ordens, seguisse aquela lei. E por vezes o povo voltava-se para Deus e por vezes o povo se distanciava. Aqui no livro do profeta Abacuque, nós vamos ver que ele está vendo um panorama geral do seu povo e como ele queria que o povo voltasse para Deus, ele pede então uma providência para Deus. Diante do pecado, que tomava conta de Judá. E aqui o comentarista segue dizendo: como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar. Então ele estava vendo as coisas ruins, as coisas descambando. Ele não tinha muito poder, não tinha muita força, não tinha como determinar as coisas. Não é assim que funciona em nenhum lugar. Toda a imposição ela vai gerar uma resistência. Então, a função aqui dele, que ele podia fazer, era clamar, era pedir para Deus intervir naquela situação. E isso traz para os nossos dias hoje. Então nós vivemos uma situação em que nós vemos um panorama geral, a igreja de Deus tendo um caminho que muitas vezes a gente vê nas mídias, nas redes sociais, em vídeos, que são às vezes postados em grupos, vê práticas de líderes que a gente vai olhar pela Bíblia e está totalmente fora dos padrões daquilo que Deus quer. Qual é a nossa postura, segundo aqui nos mostra a atitude de Abacuque? Não é brigar, não é atacar, mas é orar. Essa é a lição, é a mensagem passada para cada um de nós. Conforme está lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então essa palavra que está lá no livro do profeta Zacarias, foi uma palavra que Deus falou para um administrador daquela época chamado Zorobabel, depois do profeta Abacuque, quando o povo foi para o exílio na Babilônia e estava voltando para reconstruir Jerusalém, ali Deus deu ordem para o povo reorganizar a vida deles, cuidar do templo, cuidar das casas, da obra de Deus. E Zorobabel estava encarregado dessa parte administrativa e ele estava enfrentando dificuldade quanto à organização das coisas de Deus. Ninguém queria cooperar para o templo,
né? Zorobabel foi o que construiu o segundo templo. O primeiro foi Salomão, depois o templo foi destruído na Babilônia, pelos babilônicos. Zorobabel foi um dos líderes que organizou o segundo templo. E ele enfrentou dificuldade, porque o povo não queria cooperar, não queria ajudar. O profeta Naum fala isso: ó, vocês só estão preocupados com vocês, com a casa de vocês, o meu templo vocês deixam de lado. E Zorobabel estava ansioso, e aí Deus traz essa mensagem para ele: ó, Zorobabel, nem por força, nem por violência, deixa que o meu espírito vai trabalhar no meu povo. E aqui no profeta Abacuque é semelhante, né? Só que de um outro lado, é na parte moral da sociedade, na parte espiritual da sociedade. Então nós vemos as coisas ruins, vamos orar: Senhor, manda um avivamento genuíno para que as coisas possam seguir como o Senhor quer. Muito bem. Seguimos então. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Então ele olha, Deus não está fazendo nada, as coisas estão dando errada, o povo está se distanciando, está fazendo o que quer, andando como quer, e o Senhor está em silêncio. Segue dizendo: o profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que havia diante dos seus olhos. Então isso estava incomodando o profeta, que ansiava, que desejava que o povo seguisse a lei de Deus, seguisse o caminho estipulado por Deus. Todas as coisas estavam vendo que não estava dando certo. Subtópico 2. A aparente indiferença de Deus. Então, friso aqui, essa expressão que o comentarista traz, fala a aparente. Então, parecia que Deus estava indiferente. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então vejam, de Deus nada escapa. As pessoas podem fazer o que quer, a sociedade pode, né, criar as suas leis, se adaptando a vida como bem desejam, mas tudo isso está diante de Deus. Lá em Lucas capítulo 12 e versículo 2, Jesus disse que nada ficará encoberto que não seja revelado, nada. E Deus disse: aquilo que o homem semear, isto colherá. Então aqueles que, assim como o Abacuque, anseiam por uma sociedade mais justa, mais honesta, sem corrupção, sem imoralidade, não é? Onde a paz reina, onde as guerras não acontecem a toda hora, como tem acontecido, nós vemos, né? Muitas guerras, causando morte, destruições, famílias inteiras destruídas, violência. E aí, o que o Senhor está fazendo? O que Deus, que é poderoso, está fazendo? Por que Ele não intervém? Por que Ele não dá um jeito? Por que Ele não mata fulano? Por que Ele não faz isso? Abacuque também queria isso aí também. Mas tinha um tempo determinado para todas as coisas naquela época, e também na nossa época tem um tempo determinado. Deus não fecha os olhos ao pecado de ninguém. Pecador Ele vai amar sempre, pecado Ele vai aborrecer sempre. Glória a Deus.
Subtópico 3, a resposta pronta de Deus. Então, começamos com a intercessão angustiada, uma aparente indiferença, e agora passamos para a resposta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Então ele vê a situação, pede providência para Deus, e Deus diz, vou fazer, não te preocupa que eu vou dar um jeito. Aí ele fica surpreso com a resposta de Deus. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou seja, os babilônicos, para contrapor-se aos pecados e iniquidade de Judá. Está lá em Abacuque, aqui saiu errado aqui na revista, é HC, HB é Hebreus, então aqui eu acho que foi erro de digitação. Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Então há uma tolerância, o copo de Deus, não é? Lá em Sodoma e Gomorra, Deus disse, olha, o pecado deles já chegou diante da minha narina e vou destruir Sodoma e Gomorra. Depois chegou uma época, nós vamos ver depois, no profeta Jonas, sobre a cidade de Nínive também, Deus ia destruir. Na nossa sociedade, a que nível está? Só Deus sabe. Se o copo está quase cheio, se ainda falta um pouco, o certo é que Deus tem o seu padrão e a sua hora de agir. Sempre lembrando que a justiça de Deus é uma espada para tratar com a humanidade. Mas entre a justiça de Deus, a santidade de Deus, tem a misericórdia de Deus. Então talvez até agora não veio ainda, a justiça de Deus pela sua misericórdia. A misericórdia, diz o profeta Jeremias, do Senhor que se renovam a cada dia, é a causa de nós não sermos consumidos. Então nós devemos orar para que a misericórdia de Deus esteja sobre todos e Deus cumpra com seus desígnios segundo os seus propósitos. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Então essa expressão, aquele que passa correndo possa ver, tem o sentido de ficar claro para todo mundo. Passa rápido, não deu tempo de ver, eu não sabia que era assim, era tão difícil de interpretar. Não, a salvação é simples, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então é que nem a mensagem de Cristo, é uma mensagem do Evangelho, uma mensagem acessível, fácil. Podem que alguns homens compliquem com as suas teologias, com seus estudos às vezes aprofundados, não sou contra estudo, mas para a salvação, se hoje crer que Jesus é o Filho de Deus, com o teu coração, com a tua boca confessar e com o coração crer, será salvo. Então uma coisa simples, não é? Sem muita dificuldade. Isso é, no sentido aqui de Abacuque, é para aquele que passa rápido, mas pode ver, pode entender, para que justamente não haja desculpa posteriormente. A pessoa dizer, não sabia que era assim, não entendia, não terão essa desculpa. Agora, para o ponto 2 da nossa lição, o avivamento pela palavra.
ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Olha só, é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento. Então, quando Deus falou a Samuel ainda pequeno, né? Ali Samuel ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz de Deus. Ele diz: fala, porque o teu servo ouve. E aí Deus deu todas as diretrizes para Samuel ainda pequeno. Então nós hoje também, se queremos um verdadeiro avivamento, devemos estar atentos à palavra de Deus. Ela que vai falar e ela que vai dar a direção para o avivamento. Se você vai ver na Bíblia, todos os avivamentos que ocorreram estavam relacionados à palavra de Deus. A origem, a fonte, a raiz do avivamento era a palavra. Quando o povo estava voltando do cativeiro, um pouquinho à frente disso que nós estamos lendo, lá reconstruindo a sociedade deles, lembra de Esdras, Neemias, lembra? Não é? Ali a Bíblia diz que eles começaram a tratar sobre a lei de Deus ao povo que havia ficado 70 anos sem o contato com a palavra de Deus. A Bíblia diz que eles começaram a ler a lei de Deus desde o início da manhã até o final da tarde, nas praças, e o povo em pé, ouvindo atentamente a palavra de Deus que era explicada. E eles disseram, então, se arrependeram, choraram, a Bíblia diz, pelos maus feitos dos seus antecessores. Sempre com a palavra. Lembra no tempo do rei Josias, lembra? Né, que havia uma decadência dos reis anteriores, e quando entrou o rei Josias no reinado de Israel, a Bíblia diz então que eles foram fazer uma reforma no templo, lembra? Foram fazer uma reforma, começou com uma reforma, né? A vontade de organizar as coisas de Deus, e ali eles encontraram escondida, perdida, a lei de Deus. E a partir daquela lei que eles foram ler, né? Josias pediu para os escribas ler, vejam, pediu para que traduzisse a lei. Então houve ali um avivamento no meio do povo, começando pela palavra. Todo avivamento, se não tiver a sua origem, a sua fonte na palavra de Deus, pode ser qualquer outra coisa, mas não é avivamento, porque a palavra de Deus vai formar nele uma conduta na pessoa, vai trabalhar na sua vida e vai fazer dele melhor do que ontem, vai mudar lá fora. Não é? O verdadeiro avivamento, agora nós tivemos alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, né, numa faculdade lá, eu esqueci o nome, Rushburg, tiveram alguns dias de avivamento, né? Que bom que isso aconteça, mas para que seja realmente avivamento, para a gente dizer isso foi um avivamento, a gente precisa ver como está sendo a vida daquelas pessoas que cantaram, que pularam e que choraram ali naquele local. Como ele é na casa dele, como ela é no trabalho dela agora, como ela é nos negócios dele, como ela é no relacionamento dele. Se alguma coisa mudou da igreja para fora, para melhor, é avivamento. Se ficou só ali no pipocar, não é avivamento, é emoção. Avivamento não. Entendeu? Avivamento muda, avivamento transforma. Isso que é o avivamento. Se você vai ver na Bíblia, todo avivamento teve como consequência aproximar o povo do seu Deus. E aqui nós devemos...
Isso. Tem que haver arrependimento e mudança de vida. O avivamento é isso aí. Glória a Deus. Temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor. Mais embaixo diz assim, ó: precisamos ressaltar, porém, que o temor do Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. Não é isso que Deus quer, que nós tenhamos medo. Adão disse assim, ó: eu ouvi a tua palavra e temi, me escondi porque tive medo. Deus não quer que nós nos escondamos dele por medo. Esse temor aqui que ele está falando é uma reverência, é um respeito, né, diante do Senhor. Logo, ter um estilo de vida que reverencia o Senhor é o princípio da sabedoria. Número 3, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que aviva a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele está pedindo, olha, depois que Deus disse para ele que ia mandar os caldeus, que era uma nação, né, terrível, que matava, que destruía, que fazia maldade, ele diz, olha, Senhor, na tua ira, no teu trabalhar com o pecado, lembra-te da tua misericórdia. Ele apelou para a misericórdia de Deus. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta então fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do povo. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra. Então ele pediu um avivamento para o seu povo, né, para aqueles que estavam vivendo naquela época. Pediu para que Deus notificasse a sua obra. Então, para que Deus anunciasse o que iria fazer. Pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Então, ele tem no capítulo 4, né? Eu acho que Abacuque, deixa eu ver aqui. Desculpa, é no capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então essa resposta aqui de Deus a Abacuque foi um alento para ele, não é? Depois esta palavra foi usada pelo apóstolo Paulo com a carta aos Romanos. Depois Martinho Lutero também usou isso, né, nas 95 teses que ele fez na Reforma Protestante em 1517, e usou esta mesma expressão do profeta Abacuque. Então vejam, uma palavra ali dita teve um efeito muito grande, né? Está difícil, tu está vendo coisas ruins, o justo viverá pela sua fé. Então essa é um alicerce para todo o cristão, ficar firme em Deus. Então aqui ele pede para Deus, lembra-te da tua misericórdia. Então Deus é um Deus misericordioso. Inclusive eu estava lendo a palavra de Deus e lembrei do profeta Jonas. Os irmãos lembram do profeta Jonas? Ele foi enviado para Nínive, né? Nínive. E ele não queria ir, né? Fugiu, né, para Tarso. E depois ele diz porque ele fugiu. Ele diz, aqui Jonas capítulo 4, ele tem uma expressão que ele fala, versículo 1 e 2, ele diz assim, ó, vou ler aqui: mas
Isso eu estou lendo no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. O que ele desgostou? Ele desgostou porque Deus poupou a cidade de Nínive, não destruiu ela. A mensagem de Nínive era: ó, convertam-se, arrependam-se, porque em 40 dias Deus vai destruir isso aqui. E aí a Bíblia diz que o rei, que todo mundo ali se arrependeu, né? E aí, como teve arrependimento, Deus não destruiu. Aí Jonas, não era isso que eu queria. Ele diz assim, ó, ficou desgostoso e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, e longânimo, em grande benignidade, e que te arrependes do mal. Então Jonas, ele disse assim, ó, por isso que ele fugiu, né? Ele não queria que o povo fosse poupado, aquele povo mau, ruim, povo de Nínive, que era do império da Síria. Por isso que eu fugi, porque eu sabia que tu és um Deus de misericórdia. Eu sei que tu és um Deus que quando se arrepende, tu muda de ideia, tu dá chance, tu dá oportunidade, tu vai passando a mão, tu vai levando, tu vai conduzindo, tu vai tratando, tu vai curando, tu vai dando mais uma chance, e cai, tu levanta, e cai de novo, e tu levanta, e tu ergue, tu dá força. Eu sei que tu é assim, não é? Como é bom esse Deus que nós servimos, um Deus misericordioso, que está sempre atento a ajudar, a auxiliar. Glória a Deus. Isso, eu sei que tu és um Deus de misericórdia. Veja que interessante, né? Jeremias fala isso aí, né? Se renova a cada dia a causa de não sermos consumidos. Muito bem, para Jonas não havia solução, mas para Deus tem solução. Tudo tem solução para Deus. Não há pecador que não tenha solução para Deus. Todos, não é? O apóstolo Paulo disse que ele era o pior verme de todos. E Deus resgatou ele. Não era digno. Deus resgatou ele. Glória a Deus. Ainda que o pecado seja vermelho como a escarlate, né? Eles se tornarão mais branco como a neve. Branco. Isso é o sacrifício de Jesus, né? Poderoso, poderoso. Ponto 3. Avivamento. Questão de vida ou morte. Ponto 1. Alguém pode ler enquanto eu bebo uma água aqui? Ponto 1 fala: o clamor pela misericórdia de Deus. Aleluia. Então ele ora, ele pede a Deus, mas pede também misericórdia. Sempre, existem três coisas, irmão, guardem isso aí. Existem três coisas básicas no trabalhar de Deus com a humanidade e com cada um de nós. Três coisas: a santidade de Deus. Deus não abre mão da santidade dele. Então, para Deus, o pecado tem que ser combatido. Ele abomina o pecado. Tem
o juízo de Deus, que é no tempo dele, na hora dele, mas tem que ser aplicada, o juízo de Deus, não é? Deus não esquece do pecado, ele aplica o juízo. E tem também a misericórdia de Deus. Essas três coisas trabalham com toda a humanidade. Então aqui nós vemos o profeta sabendo que Deus, por ser santo, não ia tolerar aquela atitude do seu povo. Vinha então o juízo de Deus, através de uma nação cruel, terrível, os caldeus. Mas entre esses dois pilares do trabalhar de Deus, entrou a misericórdia, que era poupar, né, a vida daquele que é justo. E Deus sempre mostrou isso. Vai ver lá no livro do Êxodo, por exemplo, né? Ali quando todo o povo peca e tal, né? Deus, vou destruir agora esse povo. Lembra ali com Moisés? Diz, não, calma, não tem compaixão deles, né? Deus teve misericórdia ali, não é? Deixou eles andarem, não permitiu entrar na terra prometida, mas pôde viver ali, sendo alimentado no deserto, sustentado no deserto, criar os filhos no deserto, não é mesmo? E a nova geração entrou. Mas se Deus não tivesse misericórdia, nem a nova geração daqueles que saíram entraria. A misericórdia de Deus entrou entre o juízo de Deus e a justiça de Deus e a santidade de Deus. Deus é misericordioso. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são incontáveis, são inúmeras. Deus, olha só, é misericordioso. Número 2. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e busquem a face do Senhor. Então tem que haver realmente o arrependimento. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Então isso aqui aconteceu quando o rei Davi fez aquele recenseamento, né, a contagem do povo, e querendo saber se podia ir para as guerras ou não, e sempre nas guerras era Deus que dava vitória, era Deus que ia na frente dizendo vai, não vai, fica, segue. Deus derrotava exércitos muito maiores, e chegou uma hora em que Davi achou que podia tomar a frente de Deus, e então foi contar os soldados, mandou Joabe, né, contar os soldados. Joabe até ficou meio assim, não queria, mas a Bíblia diz que a ordem do rei prevaleceu. E ele foi e contou toda a população. Isso magoou Deus, entristeceu Deus. E Deus disse assim, tu tem 3 opções, não é? E aí deu as opções ali para ele, que tinha 3 anos de fome, parece que era 3 anos de fome, 3 meses de perseguição dos inimigos, parece, né? 3 meses, foi passando. Ou 3 dias de peste. Eram 3 dias de peste. Aí ele diz, não, então eu prefiro ficar nos 3 dias de peste que vem do Senhor, porque com Deus eu posso ter misericórdia. E foi justamente que chegou numa hora das pestes, né, que estava terrível, que o anjo ia destruir quase toda Jerusalém, que eles pediram misericórdia para Deus, e Deus então mandou o anjo parar, né, parou com aquelas pestes ali. Então ele agiu certo nessa segunda parte. A primeira, que ele não confiou em Deus, ele agiu errado, e Deus veio, não é, trazendo juízo, vejam, juízo. Mas entre o juízo de Deus entrou a misericórdia, ali dando uma equilibrada. Senão Deus ia fulminar tudo. Viu? Deus é tremendo, né? Não dá para
A sociedade brinca com as coisas de Deus, mas não é fácil. Então aqui, ó, diz ele: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então vejam, elas são infinitas, né? Novas são a cada manhã, né? Então todo dia quando nós levantamos por causa das misericórdias de Deus. Deus é bom, misericordioso, aleluia. Então Jesus demonstrou isso, né? A mulher apanhada em adultério ali naquele momento, só lembrando aqui mais no Novo Testamento. Então ali a lei dizia morre, mas a misericórdia dizia vive, né? E Jesus disse: vai e não peques mais. A misericórdia de Deus. Número 3, clamemos a Deus. Então já vimos aqui o clamor pela misericórdia de Deus. Vimos que Deus é misericordioso e um clamor a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Então é uma peste aí, né? Atinge muitos graus das sociedades, nas classes sociais, desde o mais alto nível até o mais baixo, né? Quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, enfim, a depravação moral atingiu muitos, está entranhada em todas as línguas, nações, tribos praticamente. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Então, né, essa expressão institucionalizada é que está amparada legalmente. O Estado, a nação, fala o Estado, fala em país, né, organizado com as suas leis, colocou aquela prática contrária à palavra de Deus, contrária à moral, contrária à ética, como correta. E aí agora vem mais avante ainda, dizendo que quem condena é que está errado. Vejam por onde a gente vai. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer como o profeta Abacuque: toma uma providência, Senhor, olha como é que está acontecendo, né? O Abacuque fez isso aí, viu todo o mal, tudo que estava errado, toda a imoralidade, a exploração, a corrupção, a degradação, a podridão do seu povo daquela época, e disse: tu não está vendo, Senhor, o que eles estão fazendo? Olha como eles andam, olha como fazem. A oração de Abacuque foi essa: providência de Deus para corrigir o rumo, a história do seu povo daquela época. A iniquidade não é apenas para... mais adiante. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações. Então vejam, aquilo que era lá fora, às vezes distante da igreja, que alguns anos era uma coisa, né, para as igrejas, uma coisa abominável, agora está entrando para dentro das igrejas. Existem igrejas lá
aceitando essas práticas. Igrejas evangélicas, para ver como é que está a coisa. Seguimos aqui então. Ainda mais, a igreja dizendo-se cristãs aprovam essas abominações, a pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Então eles usam um entendimento equivocado sobre a salvação. A salvação é para todos, Deus ama a todos, mas Deus quer uma contrapartida da pessoa. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que ter uma mudança, né? Jesus dizia: vai e não peques mais. Se fosse só, tá tudo bem, pode continuar assim, Jesus dizia: eu perdoo os teus pecados, agora vai. Segue a tua vida normal. Segue como fazia antes. Ele tinha cuidado. Vai, não peques mais. Louvado é o nome do Senhor. Nós temos esse Deus misericordioso, né? Aleluia. Então, a igreja está aberta a todos? Sim. Não somos proprietários da salvação. O dono da salvação é aquele que conquistou lá na cruz. Ele é o dono da salvação. Jesus. A salvação é para todos. Porque Deus amou o mundo todo, que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não... Então, todo aquele que nele crê. Então, vai crer, muda de vida então. Fazia isso, não faça mais, como o apóstolo Paulo diz, não é? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nova. Muito bem. Então, essas pessoas usam isso. Deus é amor, por isso não exclui ninguém, e aí pode entrar e ficar como quer. Não é isso o que Deus fala na sua palavra. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está na Bíblia. O mesmo Deus que fala em amor, fala em santificação também. Obviamente, irmãos, que nós, né, podemos errar, falhar, mas a palavra de Deus tem solução para isso. Né? Lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: filhinhos, não pequeis. Se parasse por aí nós estaríamos mal. Mas ele segue dizendo: todavia, se pecar, saiba que temos um advogado, um justo juiz que intercede por nós. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, involuntariamente, não é? Às vezes fizemos alguma coisa, pecamos, errei, Senhor, estou arrependido. Todos, pode ver, de Gênesis a Apocalipse, todos erraram. Um pouco mais, outros um pouco menos. Uns, o pecado foram muito graves, outros foram menos graves, mas todo. Por isso que a Bíblia diz: não há um justo sequer, nenhum. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então Deus, a Bíblia diz, né, em Romanos, que Deus colocou todos, né, no mesmo patamar com relação ao pecado. E aí então veio o sangue de Jesus e liberta do pecado.
E aí segue dizendo: certamente o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aleluia. Vamos pedir para Deus trabalhar no meio do seu povo, para que haja um avivamento em nosso meio, não é? Lembrando que o avivamento começa pela palavra de Deus, com explanação, com cuidado com a palavra do Senhor, com correção de atitudes na vida de cada um. Aquilo que eu não consigo fazer, eu peço ajuda ao Espírito Santo, Ele dará força. Mas para mim, irmãos, eu posso dizer que um crente é avivado quando ele vive aquilo que Deus tem para a sua vida. Vive. Nós podemos pensar, quando se fala, a igreja é avivada, pelo menos vem na minha memória uma igreja assim barulhenta, uma igreja com os dons espirituais. Isso é uma parte do avivamento, né? Pode ser assim, mas para você expressar que alguém é avivado, uma igreja é avivada, você vai ver se ela segue a doutrina bíblica, a palavra de Deus. Isso é avivamento. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante, ou até mesmo pior, que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé. Apostatar é abandonar. Então devemos orar por esses que estão abandonando a fé, ou aceitando tudo, né? Tudo é permitido hoje. Tudo é relativo, não é? Mas a palavra de Deus continua dizendo: o que é pecado continua sendo pecado. Não mudou. Veja só. Devemos clamar pela misericórdia de Deus para os que estão abandonando a fé. Em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus, clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, torna a dar vida ao que está morto. Então, o profeta Abacuque, né, ele faz esse pedido: aviva, Senhor, a tua obra. Traz a vida a tua obra. Tem uma tradução, eu estava lendo na Bíblia judaica, essa mesma tradução do capítulo 13, verso 2 de Abacuque, que está no nosso texto áureo, que diz assim, isso na Bíblia hebraica: Adonai, ouvi o relato sobre ti, Adonai, estou aterrorizado com teus atos, Adonai, Senhor. Traze tua obra à vida em nossa era. Torna-a conhecida em nosso tempo. Mas em sua ira, lembra-te da compaixão. Então, ele olha para o povo espiritualmente morto, ele diz assim, aviva, traz vida ao teu povo, traz vida ao teu trabalho. Aqui a obra nós podemos entender como o trabalhar de Deus, desde Abraão, passando ali, né, pelo Egito, pelos patriarcas, passa pelo Egito, passa por todo Josué, Juízes, passa por todo mundo. Isso pode ser entendido como obra de Deus, o povo dele. Aviva a tua
obra. Tua obra, o teu povo está morto. Não foi isso que Ezequiel viu lá no capítulo 37, né? No vale de ossos secos. Ali está tudo morto, está tudo seco. Aí Deus disse, eu vou dar vida para eles. Né? Vou dar um avivamento para eles. E que Deus, no sentido espiritual, possa trazer um genuíno e verdadeiro avivamento no meio do seu povo. E o avivamento começa em cada um de nós. Eu não posso exigir que o fulano, que o beltrano, que a liderança, que o pastor, que o amigo, que o pai, que o irmão seja avivado, se eu não começar por mim. Na minha casa, aqui ó, no meu coração, não é? Na minha mente, o desejo pelas coisas de Deus, desejo pela obra do Senhor. Que Deus abençoe. Aí chegou no tempo, acho que passei uns minutinhos, né? Em nome de Jesus. Amém.